esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, o que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12, com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, o que antecede esse evangelho, nós estamos no capítulo 9 de Mateus, é o encontro de Jesus, uma série de encontros de Jesus com as multidões. O último encontro foi na casa de Mateus, o cobrador de impostos, e era uma verdadeira multidão que ali estava. E uma multidão de pecadores. Inclusive a ponto dos fariseus dizerem: olha lá, esse daí não é o mestre de vocês, que se sente e come com pecadores? Eles estavam horrorizados com aquilo. Mas a promessa que nós ouvimos na primeira leitura dessa missa, do livro do Êxodo, não é que esse povo, o povo de Israel, seria uma nação santa, um povo todo sacerdotal? O que aconteceu? O que houve? Se agora Jesus olha para essa multidão e eles estavam como ovelhas sem pastor, perdidos. Multidão não é povo. Multidão é multidão. É gente que não sabe para onde vai, é gente que não sabe de onde vem, é gente que não sabe a quem procurar, como resolver as tragédias, as desgraças, as doenças, as opressões da vida. Cadê o povo santo, a nação santa, o povo sacerdotal que Deus havia prometido? Eles estavam como ovelhas que não têm pastor. O texto do Evangelho diz que Jesus, vendo estas multidões, que Jesus sentiu estremecer o coração, mas mais do que isso, as entranhas. O verbo aqui é splangnizomai. É o mesmo verbo, é a mesma palavra usada para falar das dores que a mulher tem no parto, as contrações. Jesus sentiu uma contração interna. Jesus sentiu a dor daquela multidão. É isso que significa compaixão. É isso que significa empatia. Jesus encheu-se de compaixão, vendo aquela multidão. Endemoniados, doentes, gente oprimida, gente sem direção, sem orientação, pessoas sem o ensinamento da palavra e que vinham aos borbulhões, vinham a cântaros, vinham sofridos, cansados, abatidos, ovelhas sem pastor. E aí Jesus diz, e essa é a primeira palavra de nosso Senhor: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Pedi, orem, rezem, para que não faltem trabalhadores para a colheita. É interessante que a palavra seja essa, não é? Para a colheita. A dor e o sofrimento dessas pessoas tinha disposto, eles estavam preparados para serem apenas colhidos. Interessante, Jesus não fala assim, para plantar, para adubar o solo, não é verdade? Que é um trabalho também, que é um trabalho da igreja também. Mas nesse caso aqui específico, vendo essa multidão de pessoas sofridas, Jesus fala, eles estão prontos para a colheita. Eles só precisam de trabalhadores, de operários, que peguem essa dor e esse sofrimento deles e dê sentido. E dê uma resposta para essa dor e para esse sofrimento. Mas para isso, é preciso que eu e você tenhamos em nosso coração os mesmos sentimentos que haviam no coração de Cristo Jesus, a festa que celebramos sexta-feira, o Sagrado Coração de Jesus. Esse mês, o mês do Sagrado Coração de Jesus. Só assim é possível compadecer-se dessa multidão que está aí fora. O que me vem à mente? Eu não sei o que vem à mente, na sua mente, mas em primeiro lugar, o que me vem à mente, a quantidade de pessoas que foram batizadas, que, portanto, são membros da igreja e que estão por aí batendo cabeça perdidos. Por isso Jesus diz, antes de irem aos samaritanos, aos pagãos, se dirijam primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. A messe, a colheita, começa dentro de casa. A gente sabe disso. Quantas pessoas, não é, que se preocupam com a salvação do mundo, a salvação dos africanos na África, a salvação dos asiáticos na Ásia, a salvação dos indígenas na Amazônia. Mas dentro de casa existe uma messe, e dentro de casa existe uma colheita que precisa ser feita ali dentro da nossa família, entre a nossa parentela. Dor, sofrimento, ação diabólica, e é por ali que Jesus deseja que comecemos a colheita. A mim vem à mente, muito claramente, quantas pessoas que receberam a fé católica, que receberam o batismo, a primeira comunhão. Se você sair aí fora, provavelmente há uma grande chance de encontrar alguém caído, voltando de uma rave, voltando da night, voltando da bebedeira, sim ou não? E provavelmente, se você parar e tiver paciência de conversar com essa pessoa, há uma grande chance dela dizer para você que ela é católica. Sim ou não? As ovelhas perdidas da casa de Israel, evangelizar os que foram batizados, trazer de volta as ovelhas perdidas da nossa casa, da casa de Israel, e fazer desse povo perdido, desse povo sofrido, verdadeiras ovelhas do rebanho de Cristo Jesus. Um povo santo, uma nação sacerdotal. Eis a nossa missão. E aí, ao invés de discípulos, agora Jesus deseja apóstolos. Interessante isso. E discípulo é aquele que é discipulado. É aquele que vai aprender. No Evangelho de hoje, nós vemos a fundação, a constituição, uma das fundações e constituições da igreja. Os apóstolos, os 12 apóstolos. A semelhança das 12 tribos de Israel, dos filhos de Jacó. Agora, um novo povo, um povo de sacerdotes, um povo santo, guiado, orientado, dirigido pelos apóstolos. Uma igreja que é docente, uma igreja que ensina, uma igreja que aprendeu e agora ensina, que recebeu e agora dá, que foi tocada e que agora toca, que foi curada e agora cura. É um absurdo, meu irmão, minha irmã, que nós tenhamos experimentado o amor de Deus, a sua misericórdia, a sua bondade na nossa vida, e nós não tenhamos o elan, a vontade apostólica de levar a salvação aos nossos irmãos que estão aí fora caídos,
que nós saiamos do nosso comodismo, da nossa vidinha, sabe, do nosso dia a dia, e passemos a olhar para fora e vermos quantas pessoas que precisam desse socorro, da misericórdia, da presença desse Deus que traz vida, que expulsa o demônio, que cura, que ressuscita, que tira a pessoa da morte. Eu penso agora, por exemplo, na Missão Belém, o trabalho que a Missão Belém faz nas ruas de São Paulo, na Cracolândia. Tá, ok, você não tem essa vocação, não tem esse chamado, não tem talvez nem jeito para trabalhar com isso, mas você pode ajudar a Missão Belém, aqueles que trabalham fazendo essa missão, esse trabalho na rua. Essa noite de frio, e que noite de frio, não é possível que nós durmamos, sabe, tranquilos, debaixo dos nossos edredons, sabendo que há irmãos nossos, filhos do Pai, que poderiam e podem morrer de frio. Não é possível que nós olhemos para a situação da nossa nação, do nosso país, vendo tanta injustiça, tanto pecado, e nós cruzemos os braços e digamos: ah, mas comigo está tudo bem, Deus tem guardado a minha casa, Deus tem protegido a minha vida, Deus tem curado os meus filhos, Deus tem expulso o demônio, eu tenho sido cuidado. E dizendo isso, não perceba que agora é sua a missão, é minha a missão, de socorrer, de sentir a dor que Jesus sentiu. Aqui é uma dor que antecede a paixão de Cristo. O que Paulo diz na segunda leitura da carta aos Romanos, que porque ele morreu na cruz, nós somos libertos. A dor da cruz do Calvário é a dor de tantos crucificados aí fora. É a dor de tantos sofridos aí fora. Repito, a começar pelos da nossa casa, a começar pelos da nossa família. E se eu não tenho em mim esse zelo, esse ardor apostólico de levar o Evangelho de Cristo Jesus, a salvação que Ele nos trouxe, a presença viva da sua igreja, do seu corpo, que é a igreja, então eu esqueci do que é ser católico. Eu não estou na escola do discipulado verdadeiro de nosso Senhor. E essa missão que foi confiada aos 12 e que hoje é exercida pelos bispos em todo o mundo, debaixo da soberania do Santo Padre, o Papa Francisco, essa missão vai passar ao largo de nós. Não pode ser assim. Não há possibilidade de ser católico assim. Essa palavra precisa me desinstalar, me tirar do comodismo e fazer com que eu diga para Jesus hoje nessa missa: Senhor, eu também sou teu apóstolo. Eu me sinto chamado nessa lista dos 12, que eu sei que são dos bispos, mas eu sei que também aqui o Senhor inclui o meu nome, porque além de receber tanto como eu tenho recebido, eu sei que passou da hora de começar a dar, de começar a entregar, de começar a levar a tua bênção que eu tenho experimentado, a tua salvação que eu tenho experimentado, a outras vidas. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,